Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos do programa Palavra de Fé. Que alegria é poder mais uma vez estar dentro da sua casa para compartilhar da Palavra de Deus. Hoje nós temos a seguinte mensagem no programa Palavra de Fé: sentimentos que envelhecem a alma. Eu quero mostrar alguns sentimentos que nós devemos evitar para que tenhamos qualidade de vida e, acima de tudo, para que nós possamos viver bem. Venha conosco, Deus tem uma mensagem para o seu coração. Vamos fazer a leitura de um texto da Palavra de Deus para introduzirmos o assunto que queremos tratar nesta oportunidade. Eu quero ler o Salmo de número 31, o versículo de número 9 e 10. Diz assim: Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado, consumidos estão de tristeza os meus olhos e a minha alma e o meu corpo. Verso 10. Porque a minha vida está gasta de tristeza e os meus anos de suspiros. A minha força descai por causa da minha iniquidade e os meus ossos se consomem. Pois bem, baseado nesses dois versículos, eu quero falar sobre sentimentos que envelhecem o homem. Sentimentos que envelhecem o homem. Nós percebemos nos dias de hoje que a maioria das pessoas se esforçam para não envelhecer. Isso é bom. Hoje existem métodos, existem remédios, existe uma série de coisas que têm ajudado o ser humano, a prolongar um pouco mais os seus dias. A maioria das pessoas faz de tudo para não envelhecer. Fazem, inclusive, correção facial através de plásticas, através de procedimentos cirúrgicos, com o objetivo de melhorar a sua imagem. Agora, envelhecer fisicamente, para a gente introduzir o assunto, envelhecer fisicamente no contexto bíblico é uma honra, é um privilégio, pois só envelhece quem tem vida longa. E vida longa é sinal de bênção de Deus. A Bíblia chama essa bênção da longevidade. Então, viver muito é uma dádiva, é um presente de Deus. No entanto, o pior envelhecimento que pode acometer ao ser humano é o envelhecimento espiritual, que agrava toda a situação das pessoas. É sobre isso que eu quero falar. Existem algumas situações que a gente acaba sendo envolvido, que nos desgasta, que judia da pessoa, que maltrata a pessoa. Eu acabei de ler um salmo de Davi, parte do salmo de Davi, os versos 9 e 10. Aqui nós aprendemos, Davi está dizendo de alguns sentimentos que estava judiando, que estava maltratando ele. Então, o que pode envelhecer uma pessoa, além da medida certa? Porque todos, querendo ou não, por mais que a gente se esforce, vamos envelhecer. Isso não tem como mudar. Todavia, os sentimentos disfóricos, ou seja, aqueles sentimentos ruins que o ser humano comumente é acometido, eles judiam muito do ser humano. Quais são eles? Eu quero mostrar alguns desses sentimentos que envelhecem o homem. Primeiro deles, a tristeza. Isso mesmo, a tristeza. O que é tristeza? Tristeza é um estado de abatimento emocional, com consequente perda da alegria. O versículo que eu li, os dois versículos, Davi está pedindo misericórdia de Deus porque ele se encontrava nesse quadro. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado e consumidos estão de tristeza. Aqui eu já vou colocar os dois sentimentos, porque um
é em escala menor e outro em escala maior. Tristeza e, consequentemente, angústia. Essas duas irmãs fazem um estrago danado na vida das pessoas. O que é a tristeza? Qual que é a diferença da tristeza para a angústia? A tristeza, como já disse, é um abatimento emocional com consequente perda da alegria. Mas e a angústia? A angústia já é esse sentimento acompanhado de uma aflição demasiada, né, do corpo, do espírito e da alma, que leva a pessoa a perder, inclusive, o entusiasmo. Então, a tristeza é o primeiro degrau desse sentimento negativo. A angústia é o próximo degrau rumo a um sentimento que judia da pessoa. Quando a gente está angustiado, é aquele abafamento no peito, aquela dor, né? Uma consequente perda do entusiasmo. A pessoa não tem entusiasmo para fazer nada, porque está angustiado. Geralmente uma pessoa angustiada, ela perde inclusive o prazer de trabalhar. Quando faz obrigado, porque emocionalmente está abatido. Mas a Bíblia tem uma receita para esses sentimentos. O mesmo salmista, ele vai nos ensinar, quer ver? Eu quero ler o Salmo de número 4, versículo de número 7. Nós temos aqui uma lição maravilhosa, que deve ser vivenciada por nós. 4 diz assim o verso 7. Puseste a alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se multiplicaram o seu trigo e o seu vinho. Aí o versículo de número 5 diz, em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Então preste atenção a isso aqui, porque isso é muito interessante. Deus, Ele quer que você seja uma pessoa feliz, e se você quer viver um pouco mais, e de forma feliz, abençoada, você tem que combater a tristeza e, consequentemente, a angústia do coração. E aqui, Davi está nos mostrando que o Senhor pode nos dar isso. Se no 31 ele está falando que ele está triste, que ele está amargurado, aqui ele está dando testemunho de que nas horas mais difíceis da vida, ele recorreu ao Senhor e o Senhor pôs alegria no coração dele. É isso que Deus quer fazer com você, é isso que Deus quer fazer com cada um de nós. Eu preciso fazer um intervalo comercial e, em seguida, nós continuamos com o tema Sentimentos que envelhecem o homem. Um momento só. Eu quero lhe convidar para participar de uma das reuniões da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Nós temos 54 igrejas espalhadas por toda essa cidade e o nome de Jesus tem sido pregado em todas as nossas reuniões. Quarta-feira, sexta-feira e aos domingos em todas as nossas congregações, sempre às 19h30. E na sede, onde nós pastoreamos, nós temos culto às terças-feiras, às quintas-feiras e todo domingo. Você é nosso convidado. Venha participar. Deus tem uma bênção para a sua vida. Você será com certeza abençoado pelo poder de Deus. Dando continuidade à nossa mensagem, estamos falando sobre sentimentos que envelhecem o homem. Já falei sobre a tristeza e a angústia. Esses dois sentimentos, esses sentimentos que parecem ser irmãos,
né? Ou irmãs, como queiram se expressar, que traz muito prejuízo ao ser humano. Tristeza e angústia. Como é que está a sua alma? Como é que está o seu sentimento? A Bíblia diz, aqui eu acabei de ler, que Jesus tem esse poder de alegrar o nosso coração. Nós precisamos aprender a nos recorrer a Ele quando estamos carentes e, acima de tudo, angustiados. Mas olha só, o Salmo 16, versículo de número 11, corroborando, fortalecendo o que estamos dizendo, diz assim: far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença a abundância de alegrias, a tua mão direita há delícias perpetuamente. Olha que coisa linda esse versículo, o mesmo salmista, Davi, dizendo que na presença do Senhor há abundância de alegria. Então, preste atenção no que eu vou dizer para você. Se você é cristão e a sua vida tem sido apenas de tristeza e angústia, é sinal de que existe alguma coisa errada com o seu cristianismo. Porque na presença do Senhor há abundância de alegria. Ou seja, nós não podemos viver constantemente tristes. Eu não estou dizendo que um cristão não tenha dias de tristeza, também de angústias em função das circunstâncias. Isso é natural do ser humano. O que não é natural é a pessoa viver constantemente triste, amargurado, angustiado. Isso não. Deus não fez você para viver assim. Deus quer você feliz, Deus quer você alegre, Deus quer você para cima, Deus quer você desfrutando de todas as benesses da vida. Então, esses dois sentimentos, eles têm um poder muito nocivo, eles envelhecem o ser humano. Sabe qual é o terceiro sentimento? Muito nocivo também ao ser humano? Ansiedade. Isso mesmo. A ansiedade é outro sentimento que destrói, que nos envelhece. A ansiedade. Veja só, o que é a ansiedade? A ansiedade é um mal que provoca, não é? Um sentimento de precipitação, de que algo você está perdendo e que você precisa fazer rápido, porque você não fazendo, você vai ter muito prejuízo. É mais ou menos com aquele sentimento quando você sente que está perdendo a condução, até um adágio, né? Perdendo o trem, né? Perdendo o voo, perdendo o ônibus, não sei. Perdendo um compromisso, aquele sentimento, aquela ansiedade que te causa um mal-estar tremendo. Jesus nos ensinou acerca disso, meus irmãos. E eu queria que você prestasse atenção nesse texto, porque olha o que está escrito aqui no Salmo de número 25, versículo de número 17. O salmista está dizendo aqui no versículo 17 o seguinte: as ânsias do meu coração têm se multiplicado. Tira-me dos meus apertos, Senhor. Aqui Davi está orando porque ele se sentia ansioso. E essa ansiedade, ela não faz bem. É verdade que todos nós temos um pouquinho de ansiedade. E ela é normal do ser humano. Não adianta a gente dizer que a gente consegue viver sem ela, que não consegue. Mas quando é que a ansiedade ela se transforma num problema? Ela se transforma num problema quando ela está em um grau muito elevado. E é preciso, inclusive, a gente entender que esses sentimentos disfóricos, esses sentimentos nocivos, não é? Negativos à nossa alma, judia. E a ansiedade ela tem um complicador a mais. Segundo os entendidos, a ansiedade ela atua diretamente numa glândula que nós temos, chamada hipófise. Essa glândula tem um papel muito importante, nós a chamamos de glândula mestra, porque ela gerencia uma série de outras glândulas. E quando você está muito ansioso, você desestrutura essa glândula, e aí começa uma série de problemas. O que as glândulas fazem? As glândulas são órgãos encarregados de produzir ou separar do nosso sangue determinadas enzimas, responsáveis pelo bom funcionamento do metabolismo do nosso organismo. Aí o que acontece? Quando você fica muito ansioso, começa a surgir um monte de problema. Gastrite nervosa, prisão de ventre, pressão arterial descontrolada. Alguns até passam a ter problemas de ordem sexual. Há muitas pessoas com disfunção erétil em função da ansiedade. A ansiedade é um do maior inimigo da vida sexual, especialmente do homem. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa combater a ansiedade.
eu tenho que lutar contra ela. Eu não posso permitir que ela me domine a ponto de eu viver com úlcera nervosa, com gastrite nervosa e com todos esses problemas que não só envelhecem o ser humano, como nos tira a qualidade de vida. Jesus se preocupou tanto com isso. No capítulo 6 de Mateus, versículo 25 a seguir, ele fala, sabe de quê? Para a gente ter a seguinte postura: não nos preocupemos em demasia com o dia de amanhã. Não estáis, pois, ansiosos pelo dia de amanhã. Você deve se preocupar com o hoje, porque amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Jesus está dizendo que você não vai aumentar meio metro da sua estatura com toda a sua preocupação, com toda a sua ansiedade. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que lutar contra ela. E nós queremos, no final dessa mensagem, orar por você, para Jesus te ajudar a controlar essa ansiedade e você ter um pouco mais de qualidade de vida. Eu vou fazer mais um intervalo comercial e, em seguida, nós vamos partir para a última etapa desse programa e, acima de tudo, orar por você para que Deus possa lhe abençoar. Um momento só. Eu quero lhe convidar para participar de uma das reuniões da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Nós temos 54 igrejas espalhadas por toda essa cidade e o nome de Jesus tem sido pregado em todas as nossas reuniões. Quarta-feira, sexta-feira e aos domingos em todas as nossas congregações, sempre às 19h30. E na sede onde nós pastoreamos, nós temos culto às terças-feiras, às quintas-feiras e todo domingo. Você é nosso convidado. Venha participar. Deus tem uma bênção para a sua vida. Você será com certeza abençoado pelo poder de Deus. Concluindo a mensagem que nós estamos desenvolvendo no programa Palavra de Fé, estamos falando sobre sentimentos que envelhecem o homem. Já falei sobre a tristeza, sobre a angústia, falei sobre a ansiedade e agora o quarto grande problema que a gente tem que lutar para não envelhecer fora da média: a mágoa. É isso mesmo, a mágoa. Olha o que está escrito no Salmo 6, versículo de número 7. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e tem envelhecido por causa de todos os meus inimigos. O salmista clamando justamente disso e mostrando que a mágoa tem esse poder de nos envelhecer. Envelhece o corpo, né? E afeta consequentemente o espírito e a alma. Mágoa, amados, é um sentimento, é uma dor na alma, né? Em função de uma ofensa ocasionada por uma pessoa. Geralmente as mais profundas mágoas, que são difíceis de serem combatidas, inclusive, são abertas por pessoas que a gente ama. É isso. Quando você gosta muito de uma pessoa e essa pessoa te decepciona, não é? Ela te frustra, geralmente se abre feridas emocionais e a pessoa passa a viver em função daquela mágoa e a mágoa vai pouco a pouco corroendo a pessoa, destruindo a pessoa. E é possível que esteja falando para pessoas com esse sentimento. Você está amargurado, cheio de mágoa no seu coração, mas eu tenho uma mensagem de Deus para o seu coração. Jesus quer te libertar, Jesus quer te curar, Ele quer derramar amor dentro do seu coração. Para quê? Para que você tenha condição de perdoar as pessoas que te ofenderam.
as pessoas que falharam com você, porque é justamente aí que está o segredo da vida. É quando você aprende a perdoar. Olha só, a Bíblia diz algo que eu quero ler. Está escrito em Tiago. É um texto muito interessante que a gente precisa ler. Tiago, capítulo de número 5. Eu quero fazer menção desse texto porque ele é interessante. Ele nos ensina algo que está relacionado ao que nós estamos falando. Tiago 5, verso 11. Deixa eu localizar o versículo. Diz assim, ó. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é misericordioso e piedoso. O que esse texto tem a ver com o que nós estamos falando? Esse homem, ele passou uma das maiores provações que um ser humano pode passar, mas ele soube trabalhar com isso. E quando chegou a hora de Deus virar o seu cativeiro, ele foi o vencedor. Deus deu a ele vitória, assim como ele vai dar a você. Jó estava num momento de prova, perdeu a família, perdeu os filhos, perdeu a riqueza, perdeu a saúde. Mas no momento mais difícil da sua vida, sabe o que ele fez? Ele disse, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E esses olhos, e não outros, o verão. Isso é um homem confiante, acima de tudo confiante. Aí você vai para o encerramento do livro de Jó, você vê Deus devolvendo a ele tudo aquilo que ele perdeu. Ah, mas e os filhos que ele perdeu? Não teve como devolver aqueles que morreram. Mas Deus deu mais 3 belas filhas para ele. Então, não alimente-se dessa tristeza, dessa angústia, dessa ansiedade e dessa mágoa que está destruindo você. E para encerrar, eu quero mostrar o 5º e mais nocivo sentimento que destrói o ser humano. Sabe o que é? Pecados não confessados. O pecado não confessado, ele nos destrói. Os prejuízos de uma confissão ou de uma falta de confissão, melhor me expressando, é que às vezes levam a pessoa a sofrer. Olha, é catastrófico quando uma pessoa, ela peca, ela erra e ela tem temor a Deus, porque quando a sua consciência está cauterizada, ele não sente mais nada, mas eu estou falando de pessoas que têm temor a Deus, que erra e que não confessa. Ele vai se destruindo pouco a pouco. Querem ver o testemunho de Davi, que errou, que pecou, mas que foi confessar ao Senhor e que alcançou o perdão? O Salmo 32, um dos mais belos salmos da Bíblia. Olha que lindo que é esse salmo e o testemunho que ele vai dar para nós aqui. Ele mostra para cada um de nós que a confissão tem poder de cura, de restauração. Versículo 1. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem em quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, dizia Davi, envelheceram os meus ossos pelo bramido de todo o dia. Porque porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor tornou-se em sequidão de estio. É como uma seca, onde não tem chuva. Foi assim que se tornou o humor dele, até que ele confessou. Aí o versículo 5 diz, confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. E a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes as maldades do meu pecado. Aqui esse homem recebeu a cura, porque ele confessou o seu pecado. Então, meus amados, quer viver bem? Quer continuar bonito? Com essa cutis bonita, agradável, né? Atraente? Tente vencer esses sentimentos que são nocivos. Não se alimente deles. Não permita que a tristeza, a angústia, a ansiedade, a mágoa, né? E o pecado não confessado sejam teus companheiros. Que você possa fazer o contrário. Seja feliz. E ser feliz é uma questão de decisão nossa, irmão. Você não pode ficar se apegando às coisas do mundo. Você não pode ficar buscando as coisas do mundo. Deus quer que você seja feliz. E eu oro por você, em seguida, para que Deus te dê tudo isso e um pouco mais. Vamos falar com o Pai. Deus quer que você tenha saúde espiritual, emocional e física.
Vamos falar com Deus. Pai querido, nós nos apresentamos diante do Senhor em oração. E faço isso com alegria, Senhor, pelo privilégio de ter o Espírito Santo no meu ser. Eu acabei de ministrar uma palavra, Pai, cujo propósito é mostrar sentimentos que nos envelhecem. Mas Tu és Deus e o Senhor pode nos dar, ao invés da tristeza e da angústia, alegria e paz na alma. Ó Deus, o Senhor pode nos dar, ao invés de ansiedade, paz, serenidade no nosso coração, na nossa alma. Meu Deus, esse coração que está magoado por tantos problemas, por tantas decepções com a vida, eu quero pedir em nome de Jesus que este irmão, que essa irmã possa receber o toque do Senhor agora, através do Espírito Santo. E mais que isso, Senhor, dá a ele condição de perdoar todas as pessoas envolvidas nos seus problemas. Quanto ao pecado confessado, teu filho está te confessando, Senhor, tua filha está te confessando. Então, em nome de Jesus, dê saúde ao teu povo, tanto na alma quanto no espírito e no corpo, em nome de Jesus. Amém. Estamos terminando mais um programa Palavra de Fé. Eu espero que Deus tenha falado com você através da Santa Palavra de Deus. Quero desejar a você uma semana abençoada, que Deus lhe dê tudo aquilo que você precisa. Lembre-se de uma coisa, viver feliz é viver com Jesus. Fiquem com Deus.